Inscrevam-se no canal, meu nome é O'Malley e o canal tá indo bem, hein? Tem bastante vídeo interessante aí. Seguinte, recentemente o STJ julgou o tema da cobertura ou não de cirurgia reparadora para pacientes pós-bariátrica. E dentro dessa questão observou a atuação da junta médica com o seguinte intuito: reduzir a judicialização, um tema importante, e, além disso, livrar os planos de saúde de multas. Não consigo entender por que o STJ foi se preocupar com isso. Pois bem, a priori, na prática, na própria publicação, está escrito que o tema de junta médica foi debatido com certo grau de incompreensão e dificuldade. Na própria publicação do STJ está escrito que eles tiveram dificuldade. Então, a gente precisa entender essa celeuma, o que está acontecendo, o que é essa junta médica, enfim, para a gente ter aí uma clareza disso. Bom, o papel da junta médica é aferir, averiguar se o procedimento ou terapêutica indicado pelo médico deve ser de fato destinado ao paciente. Para isso tem um rito, uma forma, como isso deve acontecer, o método que deve ser seguido. Parece piada, mas é verdade. Então presta atenção no que nós estamos falando aqui. Presta bem atenção. A decisão sobre o seu tratamento deixa de ser do médico e passa a ser do plano. Ela não é mais do médico que você escolheu para te tratar. É do plano. É o Brasil, Vamos lá. Tudo isso consoante a segunda sessão do STJ. Então é o seguinte: visando um incentivo, uma resolução administrativa desse problema, eu quero que você entenda como administrativa é tudo aquilo que não é judicial, litigioso, que não foi levado a juízo. Ou seja, a gente resolve aqui entre nós, tranquilamente. A gente não precisa do judiciário. Tudo indica, em regra, que nós temos uma resolução mais rápida e coerente. Entende? Bom, primeiro a gente precisa entender que o CNJ promove discussões com certa periodicidade de problemas que gravitam no Poder Judiciário brasileiro e emite enunciados, tais como as jornadas de direito civil, direito penal, enfim. E existe um Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, que se publicam enunciados, entendeu? Então esses enunciados meio que direcionam a atuação do judiciário. De forma que cabe ao profissional da saúde assistente, o médico no caso, a prescrição terapêutica a ser adotada havendo divergência entre o plano e o prescritor, que é o médico. Temos a garantia da definição desse impasse por essa junta. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Nos termos de quem? Do que se tem como pressuposto de atuação em saúde pela ANS. Perfeito? Então a gente tem uma discussão entre médico e plano, a junta entra. Essas juntas, elas são formadas por 3 profissionais: o médico que prescreveu, um médico da operadora, e um terceiro chamado de desempatador. É assim que elas funcionam, que deve ser escolhido de comum acordo pelo médico e pela operadora, tá bom? E aí ele vai lá dar o voto de Minerva: olha, eu acho que a prescrição está correta ou não, e aí vai arquivar ou não, vai autorizar ou não. Agora a pergunta é a seguinte: será que o seu tratamento vai atrasar diante desse emaranhado de uma nova burocracia? Já tem pouco, O que você acha? Bom, funciona assim: havendo um ok para o tratamento, a operadora deve custeá-lo, normalmente. Na hipótese de negativa, ainda o paciente pode ajuizar uma demanda, e essa decisão da junta não tem influência em âmbito judicial. Isso é importante, Agora, a gente tem que sempre falar de uma palhaçada, Sempre. Presta atenção. Essa possível negativa, segundo a norma, não consiste em recusa da cobertura. Nesse sentido, o plano não pode ser multado pela ANS. Isso consta, inclusive, na resolução normativa número 489 de 22. Essa resolução, ela dispõe sobre penalidade e infrações à legislação que os planos propõem, fazem. Então veja bem, quando
a negativa de cobertura não é uma recusa? Explica isso para mim. Eu não vou cobrir, mas isso não é uma recusa. Esforce-se, né? Esforce-se. Então, olha só. Esse debate se verteu em razão de cirurgia reparadora pós-bariátrica, mas sem nenhuma dúvida, com toda certeza, vai começar a ser aplicada a partir de agora em âmbito universal, em todo qualquer tipo de problema entre médico e operador, tá? De um lado, a defesa dos planos, né, ela critica que não houve, né, que não há influência dessa decisão perante o processo, na decisão da junta. De outro, né, existem fundadas críticas de burocratização, procrastinação do tratamento, parcialidade da operadora, que envolve um custo direto para ela. Você acha que a operadora vai falar assim, não, a gente vai pagar esse tratamento? Não, é sempre dinheiro, né? Uma pergunta importante para entendermos isso é o seguinte: qual o prazo, né, dessa palhaçada, quero dizer, operação da junta médica? Qual que é esse prazo para finalizar esse trabalho? O que você acha? Responde aí, se você acha que isso é algo sério. O prazo é o mesmo período que a operadora tem para decidir sobre o tratamento, que não existe. É de acordo com capricho, com displicência, do jeito que o plano quer, tá? Então, se é um problema grave, seja bem-vindo, tá? Então, assim, às vezes, pessoal, eu deixo espelhado aqui na tônica do meu discurso determinado revés em relação às operadoras de plano de saúde. Mas não é bem assim, não, tá? Eu mesmo atendo vários planos no meu cotidiano profissional, trabalho com eles, mas eu tenho como premissa do exímio exercício da medicina o respeito à autonomia médica, a coroação da relação médico-paciente. É isso que eu acho que é o mais importante. O paciente escolhe o médico e ali nasce uma relação de alta confiança que não pode ser sufragada, mitigada pela atuação burocrática de qualquer plano de saúde. A míngua, inclusive, né, da pauta central, que é o quê? A saúde e o bem-estar do paciente. Ponto final. Esse é meu ponto de vista. Entende? Esse é meu ponto de vista. Então, assim, o que a gente tem que pensar? Vamos pensar num exemplo. Imagina você, médico, tendo que diligenciar sua técnica frente ao plano. Você gosta disso? Ficar provando com guideline, compilando literatura a fim de justificar o seu ato médico, a sua conduta? Tempos difíceis, né? Mais que isso, esse médico desempatador, esse terceiro que nós estamos falando, ele pode solicitar exames complementares. E se o paciente se nega a recusar, né, se nega a fazer esses tratamentos, esses procedimentos, a regra é que seja recusado. Ou seja, você percebe aqui que o indicativo médico, a exceção é a continuidade, a regra é o arquivamento. Entendeu? Então a negativa passa a ser a regra, quando na verdade deveria ser a exceção. Entendeu? Estou tocando aqui. Já eu volto. Então, já eu atendo. Concorda ou não? Comenta aí. O que você acha? Olha só. A gente entra num campo aqui do que deveria ser, ao invés de falar do que é, ou raramente é, né? Nós já temos na lei dos planos de saúde as coberturas obrigatórias, inclusive subsidiadas pelo RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e as REMUMES, que são as relações municipais de medicamentos essenciais. Ou seja, eu crio um novo sistema segregador com exclusivo intuito de tolher, de cortar direitos do paciente. E por que isso aconteceu dessa forma, né? Importante a gente entender, né, o porquê. Tem-se como justificativa que existem médicos e advogados agindo em conluio, inclusive ganhando, né, captando paciente via rede social com o intuito de lucro, enganando a própria justiça pela peculiaridade da medicina que chega em grau de resolução jurisdicional. Mas aí então eu tenho o seguinte, né? Em decorrência de um ou alguns, pune-se todos, relativizando substancialmente a presunção constitucional de inocência. É isso. Isso é o certo? Responde. Né?
resta-nos perseverar, porque acreditar no mínimo necessário não anda fácil. Fico por aqui, forte abraço.